Então vamos lá, 7h06, já passamos 1 minuto. Então a gente vai fazer a prece, nós vamos convidar a Grace para fazer a prece para a gente fazer a abertura, primeira aula, né, do curso, e é para a gente se colocar numa posição aí de... Bem, gente, como primeira aula, né, vamos unir bastante os nossos corações, vamos elevar nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, procurando ter uma melhor compreensão, entendimento sobre esses momentos que estamos passando de regeneração planetária e, consequentemente, que nós possamos estar melhores, aptos para permanecermos aqui na Terra, no nosso processo de evolução. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, aos espíritos protetores da casa de vocês, que são, na verdade, os verdadeiros responsáveis por esse curso, que certamente nos intui para que nós possamos conduzir esses estudos. Agradecemos aos nossos anjos da guarda e que a vossa paz, Jesus, que a vossa luz se estenda por todo o nosso planeta e que possamos continuar aqui na Terra com um firme propósito de sermos a cada dia melhores. Que assim seja. Abençoe os nossos propósitos. Chegou mais alguém aí? Está chegando aqui. Vamos lá, Luciana. Adicionar? Sim. Alguém? Não. Estou adicionando aqui a Luciana, estou adicionando a Letícia. Estou adicionando Boa noite também a todos que estão chegando. É assim, a gente... deixa eu explicar uma coisa aqui. Primeira coisa é assim, nós vamos precisar fechar os microfones, né, porque senão vai dar eco, a gravação fica cheia de gente falando ao mesmo tempo. E ele está acabando de falar para mim aquilo que eu tinha falado, ele tem um limite de seis pessoas. Então, quando eu coloco a pessoa para cima, ele não sobe, mas a pessoa, eu acho que a pessoa continua vindo. Eu não sei quem está com o microfone aberto. Pronto, acho que agora está todo mundo com o microfone fechado. Eu queria fazer só uma pergunta, se a Heredi Maria Rosa está nos ouvindo e vendo, isso é muito importante, porque como a gente não vai subir ela para aqui para o palco, como fala, e se ela estiver ouvindo e vendo, a gente não tem problema, porque daqui a pouco nós vamos colocar a apresentação, as pessoas que estão em cima vão descer. Eu mandei mensagem para ela pelo WhatsApp. Ela deu um sinal. Sim. Então, assim, olha, o seu microfone tem que ficar fechado e você, então, vai nos ver como os outros e vai ouvir, tá? Então, nós vamos lá, nós vamos seguir aqui, porque é primeiro dia, as pessoas vão chegando aos poucos e aí está tudo certo. Então, vamos lá. Então, vou adicionar aqui agora. Então, estamos aqui, deixa eu abrir. Ok. Então, todo mundo seja muito bem-vindo. E a questão toda é, por que nós vamos falar nesse assunto regeneração planetária, transição planetária, e a gente precisa fazer um curso que dura aí alguns meses. Será que é tão complicado? É assim mesmo? Como é que funciona? Como é que não funciona? A gente vai primeiro dizer o seguinte, esse curso aqui, ele já foi feito há 2 anos e meio, 3 anos atrás, numa outra casa, lá na cidade de Louveira, aqui em São Paulo, e levou mais ou menos isso mesmo, 8, 9 meses. Provavelmente aqui a gente vai fazer um pouco mais rápido, porque a nossa carga horária é um pouquinho maior, não é muito, mas é um pouquinho maior, mas também esse curso que está aqui não é exatamente igual ao outro, nunca é igual, porque eu peguei o outro curso e fui revisando, e você vai encaixando coisas, isso aqui é mais interessante, isso aqui não é. Então, assim, ele está reformulado para vocês, né, que para nós, tá certo? E por que é tão importante falar desse assunto nesse momento, e não só nesse momento que a gente está fazendo aqui, mas nesses momentos que o planeta está vivendo, uma turbulência que quem observa as redes sociais, quem observa a mídia, e quem tem alguma idade, então é mais fácil perceber,
como as coisas estão complicadas, como as coisas estão difíceis, como a violência está gratuita, a violência está ficando banalizada. Coisas assim que você não acredita. Você liga a televisão e você vê uma notícia, você vai ver, você fica assim, não é possível que isso está acontecendo no mundo. E isso todo mundo vê. E a gente tem que fazer uma seleção, às vezes de não ver, mas às vezes precisa ver, precisa saber como as coisas estão acontecendo para a gente não entrar em determinadas situações. Então, o curso ele é prioritário a nível de necessidade das pessoas, porque nós estamos vivendo esse momento da transição planetária. Quem é espírita, de um jeito ou de outro, já ouviu falar disso, de uma forma ou de outra, né? E a nossa ideia aqui é trazer o máximo de informação que nós temos a nível de entendimento do que seja isso. Então, nós trabalhamos com 3 livros, né? Nós trabalhamos com 3 livros. Vamos ver aqui. Então, essa é a aula número 1. E o nosso processo ele é dividido em 3 partes. Tá? A gente trabalha com os livros que a gente chama livros da trilogia, que são 3 livros. Tá? Você tem o primeiro livro, que é o Futuro Espiritual da Terra, e ele conta uma historinha, essa historinha depois eu vou contar aqui na frente. Ele tem o segundo livro, que se chama Cheque Mate nas Sombras, também fala de assuntos com relação ao plano espiritual, ele fala dos processos de resgates, de separação, que já está acontecendo há muito tempo. E o terceiro livro é a decisão, né? A decisão, que é o final, fechando como as coisas estavam sendo planejadas, mensagem do próprio Cristo. Ali você tem nos livros espíritos desencarnados como André Luiz, Chico Xavier, Clarencio e vários outros, principalmente o Clarencio, trazendo informação sobre o mundo, trazendo informação sobre as dificuldades. Então, esses são os livros que nós usamos, mas nós também usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós usamos a Gênesis e o Livro dos Espíritos. Então, todos esses livros compõem esse processo do curso. E esse curso também é dividido em 3 grandes blocos de informação. E aí a gente pergunta assim, bom, por que nós dividimos esses livros e esse curso em 3 blocos? Porque quando nós estudamos os livros, nós percebemos algumas necessidades importantes que os espíritos trazem para nós de compreender, de compreensão e de o que fazer com aquilo que nós estamos lendo. Porque quando nós estamos lendo os livros, ou até mesmo estudando os livros, deveria ter sempre um propósito de trazer algo daquilo para dentro de nós, nem que seja um pouco, mas trazer alguma coisa, não só a informação, porque a informação ela dissipa com o tempo, né? Toda informação dissipa com o tempo se você não vive, se você não exercita. Quem frequentou escola sabe que você vai estudar matemática, mas se você não exercitar 1, 2, e muitas vezes você não guarda aquilo dissipa. Então, assim também funciona com a nossa mente, funciona com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, funciona com o ser humano de uma forma geral, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, dessa forma, a gente pensa que é importante estudar esses livros, esses assuntos, compreender, mas entender o mais importante. Ok, o que é que eu, né? O que é que a Vera, o que é que o Maurício, o que é que a Ednilson, a Letícia, a Erid, né? O que a Grace tem que fazer nesses momentos para, primeiro, você merecer estar num planeta de regeneração. Segundo, como é que você ajuda as pessoas que estão em seu entorno para que eles também compreendam e também se sintam motivados a entender como é que eu faço para ficar no planeta de regeneração. Então, esse curso é dividido em 3 partes. A introdução, mais ou menos entre 6 a 8 aulas, porque a introdução vocês vão ver que vai tratar de muitos assuntos importantes, mas está dentro do bloco de introdução. O segundo ponto é do livro O Futuro Espiritual da Terra, e um pouquinho do Cheque Mate na Sombra, é como será o planeta de regeneração. Então ele vai falar, olha, a situação da Terra e o planeta de regeneração, como é que vai ser, como é que não vai ser. Vai nos dando uma compreensão, um vislumbre de como será a Terra quando ela for um planeta de regeneração. E o mais importante entender, gente, que não existe um marco. Olha, agora a Terra é de regeneração. Não, não é assim.
Porque o planeta de regeneração ele vai em processo de crescimento e evolução, assim como um planeta de expiação e provas que nós somos, que está há milhares de anos em processo de mudança. Coisas melhoram, coisas ficam difíceis, coisas melhoram. Então, um planeta de regeneração, com certeza, é melhor que um planeta de expiação e provas, mas não é o the best, não é um planeta de toso, não é um planeta celeste, não é. E nós vamos entender isso também. Vamos entender sobre os nossos corpos, é diferente, não é? Vamos entender um pouco sobre tecnologia, vamos entender um pouco sobre estudo, educação, sobre o lar no planeta de regeneração, coisas que tocam a nossa vida no dia a dia, coisas que tocam no dia a dia da nossa vida aqui, como será lá? Como eu tenho que me preparar para isso? Muito bem. Como será o planeta de regeneração? Mais ou menos 8 aulas, podendo ser 6, podendo ser 10. E o último item é o maior, é mais da metade do curso. E o que é que seria mais importante de tudo do que as informações que nós vamos trazer? É você. Nós somos a coisa mais importante. O que é que eu faço com tudo isso que eu estou aprendendo? Ou seja, o que é que uma pessoa precisa fazer em si, para merecer estar num planeta de regeneração? E aí nós vamos trabalhar com vários aspectos de livros da Joana, da Remanso do Faux, como que é aquele eu esqueci, depois vem, faz assim, né? São espíritos que ditam obras com relação à mente humana, a parte psicológica, desenvolvimento humano, a parte de emoções. Hamed. A parte de emoções, de sentimento, como é que funciona o ser humano, quais são os componentes que compõem um ser humano, né? O que compõe o ser humano? E como é que isso funciona? Né? E a nossa mente? As emoções servem para quê? Será que elas são só coisas ruins, são coisas boas? Ela tem uma função específica no processo de evolução? E os sentimentos? E a razão? E a inteligência? Como é que a nossa mente funciona? Quais são os maiores problemas que o ser humano enfrenta de vivência, de relação com a vida? O que a vida tem para me oferecer? O que eu ofereço para a vida? São muitas questões que envolvem a nossa compreensão de nós e da vida. Porque, na verdade, gente, no final das contas, é você com Deus. É você com a vida, é você com Deus. Porque quando você desencarna, você percebe isso claramente. É você. Cadê o filho? Não. Cadê os recursos? Não tem nada. É você. É o que você leva dentro de você, a sua bagagem espiritual, a sua inteligência, né? Um pouco da sua intelectualidade, aquela que realmente é produtiva. Isso você leva. E aí você é confrontado com você mesmo e você percebe, fiz um bom trabalho, fiz um trabalho razoável, fiz um trabalho ruim, deixei de fazer muita coisa. E isso vai sempre acontecer conosco. A gente não pode se iludir, sempre acontecerá em vários níveis, até um ponto em que nós vamos subtraindo de nós os processos sensitivos e vamos deixar que a espiritualidade, que o mundo espiritual, que a nossa essência apareça mais. E aí sim, aí nós acertaremos mais. Então, vocês vão ver que o nosso papel na transição é o assunto mais importante do curso. Porque todos os outros são informações. E o item 3 não é informação só. É informação, é essência, é o que fazer com a informação. Eu vi que o Maurício pegou alguma coisa ali. Você quer mostrar alguma coisa aí, Maurício? Abre aí. Para mim fazer as anotações dos itens que eu tenho que estudar depois. Ah, tá certo. Vou mostrar para eles. Ó, você está falando? Ó, tem aqui na minha cabeceira, ó, que bonitinho, ó. Caderninho. Para anotar. Aí aqui, ó, olha só que interessante. Isso aqui são todas palavras. Aqui, ó. Estou fazendo um mini dicionário. É um vocabulário da Joana. Quem estuda Joana sabe que são palavras você tem que eu vou ler. Usar o dicionário. Então, que eu não conheço as palavras, aí eu anoto, porque no contexto do livro, do contexto da frase, né? Por exemplo, ela estava falando aqui, acúlios, lucuba, ganga,
e gastulada, até que eu sei, aleivosas. Por todas as palavras que, sinceramente, gente, a gente pode até ter isso? visto alguma vez, mas não lembra, porque não é usual. Aí, no contexto, né, então, eu estou, então, é interessante, eu falei assim, vou ficar mais culta, aprendendo, né, tem bonitinho aqui as anotações, já deixo aqui na minha cabeceira, que eu gosto de ler à noite, né, eu vou fazendo minhas anotações aqui. Então, olha, gente, é interessante o que a Grace está falando. Eu acabei de ler agora aquele A Caminho da Luz. Se não tiver um dicionário ao lado, você não é igual da Joana de Ângelo. Mas isso é uma coisa interessante. Olha, a Grace mesmo é um bom exemplo, porque eu sempre li a Joana e eu sei que eu ia lá no Google toda hora. O que quer dizer essa palavra? Eu fico com o celular. E a Grace também. Eu falei, é assim que funciona. Se você não fizer isso, você lê, não entende direito e passa para frente, porque passa. Você vai com pressa. Acho que isso aqui quer dizer isso. E às vezes o sentido é outro. Então, não dá para estudar a Joana se você não tiver alguma maneira de ver a palavra que ela está dizendo que significa na hora, senão você vai passar. Então, não adianta ter pressa, tem que ser com calma. É livro de estudo, né? É livro de estudo. Você tem que ler, ou então... Então, o item 3, nós vamos usar muito, tem uma parte do Evangelho, mas muito Joana, muito a Hermance e muito o Hamed e alguns outros, né? Bom, esse é o processo nosso, o que nós vamos fazer aqui durante esse tempo, esses 3 tópicos de estudo. Tá? Nós vamos fazer assim, eu vou seguindo aqui, porque nós estamos na introdução, eu estou explicando o curso, como que é, como que não é, mas a gente tem que adotar um esquema assim. Vocês viram que tem um limite de pessoas que pode entrar aqui na grade, e ele não permite mais do que isso, mas os outros que não estão aqui estão ouvindo e vendo também, eu sei disso. Se a pessoa tiver pergunta, gente, ela pode fazer no WhatsApp. Nós vamos criar o grupo, viu, Maurício? Eu ainda não criei o grupo, nós vamos criar um grupo de transição, alguma coisa assim, vamos pôr todo mundo, aí o Maurício me ajuda. Aí a pessoa está aí, ouvindo e tudo, mas não consegue entrar na grade. Ela coloca no chat, manda no WhatsApp depois. Quem está aqui pode perguntar, fique à vontade. E aí a gente vai avaliar o nível de interação e a quantidade de pessoas. Dependendo, a gente continua nesse, e dependendo, a gente pode migrar para uma outra plataforma, porque eles são custos muito irrisórios, tá? Mas a gente avalia, tá bom? Então vamos lá. O interessante da outra plataforma é que a gente consegue colocar aí na grade mais pessoas, né? Nesse nós temos limite, 6 pessoas. Sim, Bom, vamos lá. Talvez se tiver menos coisa, a gente só puxa assim. Mas vamos lá então, gente. Vamos seguir em frente aqui. Isso aqui é importante, tá? Quem não tem o material, eu estou dizendo que essa semana eu mando o material, e aí o Maurício disse que se ele manda pelo e-mail para vocês, quem vai imprimir, aí é com vocês. Isso aqui é uma tabela de estudo. Todo o nosso processo de estudo desses meses estão aqui. Não se assuste com a tabela, porque toda tabela você tem... A gente que trabalha em empresa muito com Excel, a gente aprende a olhar para uma tabela e bater o olho e falar horizontal e vertical. Pronto, quando você olha para isso, você entende fácil a tabela, né? Então, quando você olha aqui, isso aqui é uma matriz de estudo da transição planetária e regeneração. Tá? Então, como é que funciona? Ela tem um item, que a gente chama de 1A, 2A e 3A, 3 itens. Então, vocês têm lá a introdução, vocês têm o planeta, o novo planeta e as mudanças, e você tem o nosso papel, né? Está aqui. Ok. A introdução, está aqui capítulo e páginas, nós estamos colocando aqui, mas a introdução vocês não consideram isso aqui. E aí começa aqui o item depois da introdução, que fala o livro Futuro Espiritual da Terra, Cheque Mate na Sombra e Livro Decisão. Então é a trilogia. Para cada livro eu vou mostrar onde está o assunto que nós estamos falando. Por exemplo, como será o planeta? Então, a letra T. Então, aqui vocês têm 2AT. É um símbolo só, 2AT. Então, como será o planeta, você encontra no livro Futuro Espiritual, capítulo e página. Está aqui, ó, capítulo e página. Todo esse material para esse assunto. No livro Checkmate, capítulo, todo o capítulo e todo o capítulo 28. Às vezes é o capítulo e página, mas em geral é mais o capítulo todo. Então, é só para entender. No livro Decisão, não. E aí tem um outro aqui que chama Link na Pasta Tabela 2, que eu vou explicar. O que é isso? São vídeos. São vídeos, né? Vídeos para que vocês vejam, porque esses vídeos falam muito para a gente do ser humano,
na situação que ele está hoje, como eu chamo de um sobrevivente quase humano, e todas as dificuldades que tem, mas também tem uma outra plataforma de vídeo que está aqui também, que é a plataforma dos espíritos um pouco melhores, são os humanos, já mais humanizados. Vamos falar assim, planeta de expiação e provas e planeta de regeneração. Separa assim que fica mais fácil. Então, desse lado, vocês vão encontrar esses números. O que são esses números? Tá? Então, depois eu falo. Mas vamos entender a tabela, então. A tabela é assim, ó. O novo planeta e as mudanças principais. Esse é o capítulo, o título do 2A. Dentro do 2A, ele tem como será o planeta, como serão os seres que habitarão o planeta, como serão as instituições, as escolas, as casas religiosas, tudo isso está aqui. Como será a reencarnação? Como serão desenvolvidas as civilizações? Esses são os itens que nós vamos falar para um planeta de regeneração, e quando a gente estiver falando disso, a gente vai entender como a gente vive. Tá? E aqui tem os livros, capítulos, as partes, está tudo aqui. E aqui todos os vídeos em numeração, e depois a gente explica essa numeração para onde vai. Ok. Depois nós vamos para o último item, que é o 3A. O 3A é o nosso papel na transição. Dentro do nosso papel, nós temos 3 subitens. Papel dos sobreviventes de expiação e provas. Nós vivemos expiação e provas. Qual é o nosso papel para nós permanecermos na Terra? Permanecer na Terra é bom, é a regeneração. Né? Sair não é bom. A não ser que seja para um mundo mais evoluído. Está aqui de novo. No livro Futuro Espiritual da Terra, o primeiro livro. No segundo livro, Checkmate na Sombra. E os vídeos. Depois você tem o item EM, que é esforço de mudança. Esse é muito importante. Extremamente importante. Aqui fala qual é o esforço que nós temos que fazer para mudar. Se a gente lembrar do principal objetivo da doutrina espírita, o objetivo principal da doutrina espírita é a transformação moral do ser. É o processo de esforço que Kardec fala para nós. Esforço de vencer as dificuldades, esforço de crescer. Então, esse processo EM, vocês vão ver que ele é grande, ele tem muitos capítulos, muitas páginas. Aqui também no livro Checkmate na Sombra, e no livro A Decisão, esse é o que aparece mais. E todos os vídeos aqui, ó, vídeo 5, 6, 9, 25, nós vamos entender esses vídeos. E o último item é o IA, é influência espiritual e aferição. Ou seja, esse item de influência espiritual e aferição é uma parte específica onde fala que todos nós receberemos uma influência espiritual muito forte, de uma certa forma, daqueles espíritos que estão nas suas últimas oportunidades. Ou seja, olha, vocês vão e vão tentar. Mas quando eles estão nas últimas oportunidades, o mundo começa a ficar essa violência que nós estamos vendo, coisas absurdas, pessoas que você olha e pensa que é uma boa pessoa, que a pessoa está matando alguém, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso a gente está vendo. Isso a gente está vendo. Se a gente quiser ir na televisão e não é bom, e começar a buscar esse tipo de coisa, o nosso YouTube, ele se enche de informação desse tipo, e é muito triste. Não vale a pena. Mas nós vamos ser aferidos por isso. Por quê? O que é uma aferição, né? A aferição é uma pesagem. Você pega uma quantidade de um produto, você coloca numa balança e aquilo você vai aferir. Quanto pesa isso aqui? Qual é o volume disso aqui? Isso é um processo de aferição. Então, quando você tem uma influência espiritual sobre você, um processo obsessivo, um processo de influência, o que for, você está sendo influenciado e sendo aferido ao mesmo tempo. Você resiste? Você tem força suficiente para ficar num planeta de regeneração? Você consegue vencer a si mesmo em determinados tipos de vícios, ou tendências, ou desejos? Você consegue fazer isso? Então, isso tem um processo sobre isso aqui e um vídeo sobre zumbi. Tem tudo a ver, né? Então, essa planilha é muito importante, todos vocês vão receber, tá? E aí, o que diz aqui? Link na tabela da pasta 2. Vamos ver isso? O que significa? Então, antes da gente entrar no link, eu quero falar para vocês de uma coisa que é extremamente importante, que é uma regra geral universal. Uma regra geral universal é o próprio amor. Né? Isso é dito por muitos espiritualistas, é dito em todos os livros, mas principalmente é dito por Jesus. Né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e aí depois ele fala, toda a lei e os profetas estão aí. O que ele está dizendo é toda a lei. Existe uma lei. Qual é? Amor.
E os profetas? Os profetas significam o tempo. Hoje, amanhã, no passado, no futuro. Profeta é de tempo, né? Profetizar, ver no futuro, ver o que vai acontecer. Então ele está falando assim, olha, toda a lei, não importa que lei no universo, está aí, o amor. Ele sobrepuja tudo. E o profeta quer dizer, em qualquer tempo. Então, a gente fala assim, o nosso curso, ele sempre vai nos conduzir a compreender as coisas de uma forma em que não existe punição, não existe, vamos dizer assim, sofrimento desnecessário. Não existe isso. O que existe é o amor acima de tudo, e nós vamos compreender isso no curso. Então, aqui está dizendo que o amor é a forma mais perfeita de representar Jesus na Terra. O amor é a forma mais perfeita de representar Jesus na Terra, pois é o sentimento por excelência, que faz com que nos identifiquemos plenamente com a vontade de nosso Pai. Isso está na página 112, no livro Cheque Mate nas Sombras, da trilogia. Isso é uma coisa muito bonita, tá? A gente vai falar um pouco sobre o amor em várias perspectivas, né? O amor emoção, o amor sentimento, o amor poder, o amor força criativa, tem muita coisa. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais. Quem quiser interromper, falar, perguntar, à vontade. Então, vamos começar. Aquela introdução não foi a introdução, tá? Agora é a introdução. Explicando sobre o curso. Agora nós vamos fazer a introdução. Então, curso de regeneração, item 1, introdução. Vamos lá. Processo do curso. Qual o objetivo? Qual o objetivo de a gente estar junto aqui para fazer esse trabalho juntos, né? É conhecer o processo de transformação que está e estará. Na verdade, estava, está e estará, porque ele já está acontecendo há algum tempo, continua acontecendo e vai continuar um pouco mais. Estará ocorrendo no planeta Terra, nos planos encarnados e desencarnados, nesse momento de transição. Quando a gente fala esse momento, não pensa no hoje, numa encarnação agora. Não, o momento é elástico, tá? É um bom tempo, décadas, talvez século atrás, e mais aí umas boas décadas pela frente, talvez século para frente. Então é o momento aí de transição, e a gente não tem que medir em quanto tempo, é pouco tempo, é muito tempo, será que começou há 50 anos, vai ser em 2057, que está falando lá que o Chico falou, e não falou, não é bem assim. Então, esses processos assim, não é muito importante entender o tempo, é importante observar a vida e perceber o que está acontecendo. E voltar lá em Jesus, porque existe um sermão profético de Jesus, um apocalipse de Jesus, que nós vamos falar aqui, que ele fala desse processo todinho, e a gente vai ver que ele fala coisas que estão acontecendo no momento atual, nesses momentos, nesses anos passados, e esse que está acontecendo. Vamos falar também do Kardec, das coisas que ele fala que estaria acontecendo, né, dentro da Gênesis e outros livros. De maneira que todos participem estudando, discutindo as dúvidas e pontos de vista, incluindo as atividades extraclasse. Então, tem um objetivo. De que maneira nós, não sou eu, vamos fazer isso? A gente tem que participar, a gente tem que estudar, a gente tem que tirar as dúvidas. Não pode guardar dúvidas, senão não aprende. Pontos de vista também pode ser colocado. E, inclusive, as atividades extraclasse. O que é uma atividade extraclasse? É uma leitura que vai precisar fazer, é um vídeo que precisa ver, né? Então, essas coisas fazem parte do trabalho. Não é vir aqui, ficar 1h30 ouvindo, legal, acabou. Não. A proposta desse processo aqui é a gente entender o que está acontecendo, como está acontecendo e qual é o nosso papel, o que eu tenho que fazer com isso. Esse é o posto. É bem simples assim. E qual é o produto de tudo isso que nós estamos fazendo aqui? O produto é que todos tenham conhecimento, pelo menos satisfatório, do processo em curso na transição. Satisfatório. As suas responsabilidades como seres humanos a viverem no planeta em regeneração e o que devem ter de capacitações para essa empreitada. Então, esse é o produto. Olha, eu fiz o curso, eu participei, né? Tinha um objetivo, eu participei, eu tirei dúvida, vi o vídeo, compreendi, não compreendi, já sei o que eu tenho que fazer, estou lutando para fazer isso. Qual é o produto final? Bom, eu tenho um conhecimento satisfatório ou muito bom, eu consegui ter um conhecimento. Tá bom. E qual a sua responsabilidade nisso? Você tem que compreender e fazer algo com isso. Porque se você não tiver
essa compreensão da tua responsabilidade, o que você tem que fazer, é só informação. Eu sempre digo, gente, informação é a forma. É importante, mas é a forma. A forma te ajuda quase nada no mundo espiritual. Aqui também na Terra. A forma te ajuda pouco, mas ajuda porque ainda tem muitas, vamos falar assim, muitas pessoas envolvidas só na forma. Então as pessoas gostam, bate palma, que beleza, mas isso não vai adiantar. É a essência. A forma é um caminho para a essência. Se parar na forma e não for para a essência, a forma não tem valor. É uma mala no mundo espiritual que você abre e você olha lá, pensei que tinha aprendido outra coisa, não aprendeu, não. Está vazio. Então, isso é muito importante entender o processo do curso. É esse o objetivo. Temos sempre que ler isso aqui. De vez em quando nós vamos voltar aqui e ler isso aqui. Nós estamos indo, estamos fazendo, está acontecendo, precisa mudar alguma coisa. A gente tem que fazer isso. Eu vou pedir você, Maurício, eu vou continuar, que passe um WhatsApp para quem não está aqui aparecendo, se ele está conseguindo ler direitinho, está compreendendo, depois dá um toque para a gente aqui e a gente vai continuar, tá? Agora nós vamos fazer uma breve apresentação. Já está todo mundo ouvindo e vendo perfeitamente. Que maravilha, gente, que maravilha. E digam que pode fazer pergunta pelo WhatsApp, pelo seu, pelo meu. Depois nós vamos criar o grupo. Nós vamos criar o grupo, mas não deixe de ter, não fiquem com dúvidas, tá? Nós vamos fazer aqui agora, é tudo introdução, viu, gente? Mas isso é muito importante a gente entender. A introdução é assim, onde eu estou entrando? Para onde eu estou indo? Que campo é esse? Que porta é essa que está abrindo? Isso é fundamental para quem vai estudar alguma coisa. Então, isso aqui é uma breve apresentação do que nos espera nesse curso, né? O que nos espera. Então, a primeira é uma análise dos livros. O Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e A Decisão. Uma análise das mensagens dos instrutores espirituais sobre o momento atual. Instruções sobre a regeneração. Então, os instrutores, o Clarencio, o Chico, o André Luiz, a Albério, tem vários instrutores de vários níveis diferentes que dão informações incríveis para a gente. Como será a Terra em regeneração? Como será? Como está se dando os resgates no mundo espiritual? Porque lá no mundo espiritual, o trabalho já tem quase um século que já está o processo de transformação, de resgate, já tem uma quantidade imensa de espíritos que já estão saindo da Terra e já estão indo para outros cantos. Você já deve ter ouvido algumas vezes palestras, principalmente do Haroldo, que é mais assim, né? Atirado, ele fala, o umbral está vazio, não tem mais nada lá, que tipo assim, né? Mas tem realmente muitos trabalhos de espíritos que estão sendo, eu não gosto de usar a palavra degradado, que estão indo para outros mundos para começar um processo de aprendizado. Isso é uma quantidade enorme. Nesses livros aqui fala de coisas assim imensas. No livro do Divaldo, que a gente também pegou alguma coisa, ele fala de processos, a gente vai falar disso, de processos de resgates muito grande, né? Novas atitudes e vibrações necessárias para continuar na Terra. Quais são as atitudes? E que tipo de vibração nós precisamos conquistar e manter para a gente continuar na Terra? Continuar na Terra significa ficar na Terra como regeneração, né? Porque a gente fala assim, quem vai, quem fica, dá a impressão que quem vai foi pro bom, e quem ficou, ficou ruim. Não é o contrário, né? Porque, na verdade, existem migrações, se você pegar o livro dos Espíritos, as migrações ocorrem a todo tempo. De espíritos que estão aqui vão para um planeta mais evoluído, e vice-versa, assim, direto. Essas migrações acontecem muito. E muitos espíritos aqui na Terra já deveriam ter sido migrados para planetas mais evoluídos e quiseram ficar para ajudar. Mas quando você abre, é como se fosse como é que nós vamos dizer, um túnel, quando você abre um portal. Quando você abre um portal, falando, olha, agora vai começar a acontecer o processo de transição planetária nesses planetas aqui. Começa aqui e vai terminar em 200 anos, 100 anos, isso não importa. Quando isso acontece, eles param as migrações. Por quê? Porque o que está acontecendo na Terra é que eles estão necessitando de muitos espíritos melhores para ajudar, que o processo é muito difícil. Então, esses espíritos, eles não precisam nem pedir. Eles falam, não, eu vou ficar aqui para ajudar, não vou querer ir para um planeta bonzinho, bonitinho, que eu já mereço, mas deixar essa situação aqui, eles não vão.
Então, eles dão um stop nesse processo. Depois que passa, as migrações continuam. Então, as migrações que estão acontecendo, e já começaram há um bom tempo, em quantidades imensas, são migrações, não são para os planetas melhores, são as migrações dos espíritos que não foram tocados pelo bem. E nós vamos entender o que significa isso também, que já estão sendo repatriados. Isso já está acontecendo no plano desencarnado. Né? Mas ainda existe, nesses 8 bilhões e meio quase de espíritos encarnados aqui, uma quantidade imensa de espíritos com dificuldades enormes que estão aí envolvidos e eles estão tentando, ou não, mas eles estão num processo de última oportunidade e eles estão nos aferindo, estão aferindo também para ver se a gente cai ou se a gente não cai. Qual a força que nós temos de resistência. O amparo espiritual, vamos falar disso. Como é que os espíritos estão nos ajudando nesse processo difícil? Tem um amparo muito grande. E as instituições? E os seres na regeneração? Como será? Como serão as instituições? Como serão os seres? Tem mais. O ser e a transição planetária. Então, nesse processo aqui, que tem o item 1, que é análise dos livros, tem o item 2. E o item 2 é o ser, nós. Especificamente, vamos tratar de algumas coisas. Um estudo sobre nós, o ser, para nos colocarmos em condições de permanecer no planeta de regeneração. O que somos? O que nos compõe como seres humanos? É uma pergunta que nós vamos responder. Quais nossas capacidades? Que ferramentas existem dentro de nós que nós não usamos? E onde é que nós estamos na transição? Como é que a gente está? Tranquilo? Sereno? Para onde devemos seguir nas capacitações a seguir? Como que a gente faz com as nossas ferramentas, capacitações que temos? Se não temos, como é que eu faço para trabalhar essas ferramentas e fazer elas funcionarem a meu favor? O que preciso fazer primeiro? Tem uma coisa primeiro para fazer. Não é? A gente sempre tem a mania de querer fazer as maiores coisas. Não, tem as primeiras. Se você não fizer as primeiras, não vai conseguir. Quais são as ferramentas disponíveis para a transição e merecer viver na Terra em regeneração? O que eu preciso transformar? Quem vai e quem fica? Vocês vão ver que esse item 1 e esse 2 são algumas perguntas que nós colocamos aqui para instigar vocês a também criarem perguntas e nos mandarem. Essas nós vamos discutir e talvez outras, mas quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que está assim, cafifando, né? Nossa, mas o que é isso? Que será que vai? Será que eu estou com medo? Será que pode? Mande a pergunta e nós vamos tratar elas de acordo com aquilo que nós falamos lá em cima. Os 3 livros, a Gênese, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Então, a gente entrou aqui na introdução ainda, a introdução vai levar um bom tempo. A primeira parte é a introdução, e nós só estamos na introdução. Existem as perguntas comuns sobre o processo de transição e regeneração, informações gerais de metodologia, resumo dos livros, então, e tudo isso nós vamos começar a fazer. Tá? Vamos lá. Só que tem uma coisa que nós vamos fazer hoje que é muito boa. Tem um tema de abertura, e a Grace é que vai fazer para nós. Bem, gente, acho que nós estamos colocando aqui fazendo uma apresentação do curso, mas é muito importante a gente ter umas palavras iniciais, assim, como estímulo, né, para que nós, como primeira aula, para que a gente possa abraçar esse curso, que é muito assim, interessante, muito interessante, que a gente vê muitas coisas, a gente consegue se situar no momento que nós estamos vivendo. A partir do momento que a gente vai estudando, a gente fala, nossa, não é que isso realmente está acontecendo? Então, o curso realmente é muito interessante. E hoje, então, para a gente começar de uma forma com bastante alegria no coração, nós vamos falar sobre uma coisa que deve ser a nossa palavra de ordem nesse início de ano, né? Agora, oficialmente, o ano começa após Carnaval, retomando as atividades, né? E além de início de ano, de vida. Então, nós vamos falar sobre sentimento de gratidão. E na gratidão, né, nós vamos
observar que nós devemos, a gratidão é um sentimento que nós devemos ter a todo tempo, né? E nós vamos ver aqui quais são principalmente a que nós devemos ter gratidão. Em primeiro lugar, nós devemos ter a gratidão para com Deus, né? E por quê, né? Não precisa nem falar muito, obviamente, o simples fato de nós estarmos aqui, de estarmos nesse momento aqui, sendo sustentado pela espiritualidade, para que a gente abra os nossos conceitos de vida, que a gente possa viver esse momento de uma melhor forma, com a melhor compreensão, com mais serenidade, né? Então, nossa gratidão toda a Deus, nosso Pai, pela nossa vida, né? Em segundo lugar, para a natureza, né? Pela sustentação da vida. Sendo esse planeta Terra tão lindo, né? Nós devemos ser gratos também por isso. E outra coisa também que a gente deve aprender, não só pelas coisas boas que nos acontecem, mas também devemos ser gratos, né, pelas aquelas coisas que não nos acontecem e também, por que não dizer, pelas adversidades, né? Que muitas vezes a adversidade nos ensina, nos faz crescer, né? E vamos passando, vamos fazer uma análise breve desses 3 itens que eu coloquei aí. Ó. A gratidão a Deus, né, pela vida. E fala aí, ó, que a caridade é Deus se fazendo visível para nós, por intermédio dos outros. Gratidão é Deus se expressando aos outros pelo que eles fizeram por nós. Então, nós devemos ser muito gratos por tudo, aos nossos pais. Esse final de semana nós fizemos tudo que falava sobre a gratidão e ingratidão, né, pelos pais, né, que está lá no Evangelho, né? Piedade filial. Então, como nós devemos ser gratos, independente de como nossos pais sejam, né? Um assunto muito interessante da gente estudar, abordar, né? Essa piedade filial, mas pelo simples fato deles terem sido, né, nos dado a oportunidade da vida, né? Que sejam alguns momentinhos ali de amor que fez com que permitiu que concebesse e estarmos aqui. Devemos ter gratidão, então, falando que gratidão é saber cuidar com zelo daquilo que recebemos dos nossos semelhantes e lembrar de nossos benfeitores com respeito e amor. Como nós devemos ser gratos, né? Se a gente parar e pensar em gratidão, quantas pessoas, os nossos antepassados, nossos familiares, nossos colegas no trabalho, na sociedade, quantas pessoas que nós tivemos que de alguma forma passaram por nós e deixaram algo de bom. Tem até um ditado aí que fala que ninguém passa pela gente sem deixar algo ou levar algo da gente, né? E quando a gente analisa isso, quantas pessoas deixam coisas, marcas tão boas na nossa vida, né? Então devemos ter gratidão, né, a essas pessoas. E ainda ele comenta que gratidão não significa você ter um compromisso com o benfeitor, estar toda hora ali agradecendo, muito obrigado, não. A partir do momento que alguém te fez algo, né, o simples fato de você ter gratidão, ele fala que toda essa literatura vem Hermance Dufour, que faz essas colocações. É lindíssimo o livro, o capítulo que ela fala sobre gratidão. Então, ela coloca lá que ser grato é exatamente o contrário, você não precisa ter um compromisso, não. O Maurício fez algo para mim, agora eu vou ficar ali atrelhado a ele, eternamente agradecendo, não, é exatamente o contrário. Ela nos liberta da dívida, porque quando você tem dívida, né, porque algo que não foi espontâneo, né, quando a consciência exige de nós de alguma paga. A maior gratidão que podemos ter a Deus é exatamente buscar aprender a nos conectarmos com o divino em nós. E, continuando, aí, para com Deus pela vida, por que nós temos que ser gratos a Deus? Porque a vida fala, né? O André Luiz ele fala lá com muita propriedade.
quanto mais se dá, mais se tem. É o contrário das coisas materiais, né? As coisas espirituais, quanto mais você dá, quanto mais você é gentil, quanto mais você é uma pessoa dedicada, quanto mais você é uma pessoa honesta, pode ver que todas essas virtudes que são atemporais, quanto mais você dá, você tem. Ao passo, né, quanto mais se exige ou se retém, mais você se priva, né? Então, é uma ótima observação esse lembrete do André Luiz, né? E ele continua lá falando, somente temos, de fato, aquilo que nós damos. É o paradoxo, né? Que se eu tenho esse óculos aqui, se eu dou, né, eu não vou tê-lo mais. Mas as coisas do coração, do amor, né, ele comenta ali, e o amor tem esse milagre. Quanto mais se dá, mais se tem. É algo de dentro que vai brotando, né? Então, quanto mais você procura se melhorar, você esparge, sua aura expande, você passa isso, simpatia, atenção, carinho, isso te ilumina. Então, é bom a gente estar atento a isso, né? E, inversamente, as coisas materiais, que somente se tem quando se acumula para si, as coisas do espírito se abundam quando doamos, quando aprendemos a integrar, a entregar. Né? E lembrando também que, em relação às coisas materiais, espirituais, o que nós levamos daqui? Materiais, nada. Né? E a nossa bagagem são as coisas espirituais que ficam dentro de nós. Né? Então, ser grato é ser melhor, é crescer, é ter na lembrança os benfeitores de ontem e deixar-se na circunstância e fixar-se, né, nas circunstâncias felizes da existência. Né? De nunca esquecer de todas aquelas pessoas que passaram por nós de alguma forma e foram nossos benfeitores, aos nossos amigos espirituais, né? Nós devemos nunca esquecer de ser gratos. Né? E para com a natureza, a Terra, nosso planeta Terra, essa oportunidade que nós estamos tendo, gente. A espiritualidade sempre nos alerta que a fila para reencarnar é imensa. Né? Então, nós estamos aqui com essa oportunidade, um planeta tão bonito que é a nossa Terra, né? E mesmo assim o homem vive judiando, né? Ser grato a essa estrela, né, que nos proporciona a vida nesse planeta. Ser grato buscando o retorno à valorização da natureza em nossas vidas e a energia e paz que elas proporcionam. Ser grato por todos os seres que nos rodeiam e aprender a sacralizá-los como uma forma de expressão divina nas existências. Então, como é bom a gente aprender esses sentimentos, né? E aqui nós vamos falando sobre as questões da adversidade que nós colocamos inicialmente. E não ser, por que não nós pararmos para avaliar a questão também das adversidades, né? Que às vezes a gente consegue agradecer muito quando nós somos beneficiados, somos ajudados pela saúde, isso a gente consegue muito ter essa gratidão. E quando as adversidades da vida? Então, vem lá, irmã se falando, aprender e compreender que as adversidades, a escola kármica, ação e reação, que nos presenteia com a educação em direção à pureza. Então, quantas vezes a gente só cresce mesmo na hora da dor? Muitas vezes a gente sai daquela zona de conforto na hora que tem um problema, a gente se conecta melhor a Deus, né? Então, devemos, sim, ser gratos nas adversidades, né? Ser grato pelas circunstâncias infelizes que não nos devem fazer que nos devem fazer despertar consciência, refletir, aprender e amadurecer. Isso não é apologia ao sofrimento, não, ao masoquismo de querer sofrer, querer que a dor venha, né? Vem em mim dor, não, nada disso. Mas sim, na hora das dores, das provas, né? Nós lembrarmos que nós não estamos aqui na Terra
pela própria natureza do nosso planeta, que é de provas e expiações. Não estamos aqui só a lazer, a passeio, né? Então a dor é imprescindível. Nós vamos ter momentos difíceis, circunstâncias infelizes, né? Mas ao invés da gente se sentir injustiçado, ao invés da gente blasfemar, a gente lembra ali a questão que ele fala da ação e reação. Nós não passamos nada daquilo que nós não necessitamos, nada daquilo que nós não somos responsáveis, se não for nessa, em outro momento, né? Mas não somos nunca injustiçados, né? Então, lá, ser grato pelo local, pelas pessoas que nos rodeiam e convivem conosco. E quando fala isso, gente, é até aquela pessoa, até aquele parente, até aquele colega de trabalho difícil que vem à nossa mente, fala, puxa, até esse eu tenho que ser grato? Sim, sim, por que não? Porque esses vão nos ajudar a ser mais tolerantes, a ser mais pacientes, né? Então, conviveu conosco, vamos aprender a ter mais gratidão. Pois nos ensina e pede também a nossa tolerância, respeito, solidariedade, assim como nós queremos para também conosco, né? Nós não somos santos, nem sempre nós somos a pessoa mais dócil, mais simpática aos olhos do outro. E como é bom quando essas pessoas, né, têm tolerância, têm empatia, né, são mais gentis conosco, né? Então, ela coloca lá, ser grato pelas dificuldades do país. Olha, tem um conhecido que vive falando assim, esse país, se referindo ao Brasil, é que neste país, como se ele não fosse brasileiro, eu acho tão interessante. Então, sabe, gente, esse negócio da gente falar mal do nosso país é tipo cuspir no prato que come. Se nós estamos passando por momentos difíceis, né, na sociedade em que vivemos, vamos aprender a contribuir, dar o nosso melhor. Aquela história do Brasil que nós queremos tem que começar por nós mesmos, na terra que nós queremos, que estamos caminhando aí para uma terra melhor, depende, em primeiro lugar, de cada um de nós, que faça a sua parte, né? Então, lá, ser grato pelas dificuldades do país, que vai dar a oportunidade de você olhar com seriedade, você analisar e começando da gente essa mudança, né? Contribuir com o melhor para que as coisas melhores, aprendendo a reclamar menos e orar mais em prol das mudanças. E para com as adversidades que nos ensinam a viver. É aprender a superar queixas e desgosto, dilatando o espírito de desprendimento e aceitação, sem deixar de buscar o progresso. Não é cruzar os braços, ficar ali sofrendo, chorando, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma colocação, acho que foi até do Haroldo Dutra, que ele contou uma historinha, cabe bem aqui. Ele falou que tinha um sábio que estava passando com os seus discípulos, aí tinha um homem, o carro dele atolou num pântano, e o homem estava ali serenamente orando, pedindo a Deus uma ajuda para que saísse daquela circunstância. O sábio e os seus discípulos passaram, o sábio olhou, respeitou, achou bonita a atitude daquele senhor, né, ali orando, né, e foram embora. Logo à frente tinha um outro homem na mesma situação, o carro lá naquele pântano atolado, e o homem nervoso, sabe, tentando desesperadamente tirar o carro dali, xingava, falava e tentava, né? E aí o sábio virou para os discípulos e falou assim, vai lá e ajuda ele a tirar o carro. E os garotos foram lá, ajudaram, e o homem foi embora, agradeceu e foi embora. E os discípulos viraram para o sábio e falaram assim, mestre, como assim, né? O homem que estava ali bonzinho, orando, pedindo a Deus, o senhor passou reto, não pediu que nós o ajudássemos. E esse que estava nervoso aí, né? Aquele agonia, tudo, e o senhor pediu que a gente ajudasse. E aí o sábio, o mestre, fala com muita propriedade. O outro, que estava ali só quietinho, bonitinho, rezando, ele estava esperando que Deus descesse do céu e tirasse o carro dele do atoleiro.
Ao passo que o outro, embora estivesse nervoso, ele estava se movimentando, ele estava. Eu estava ali, de alguma forma, tentando sair dessa situação. E quando eu vi isso, falei assim: olha, é bem isso que acontece muitas vezes conosco. Nós estamos aqui lutando, é difícil. É difícil, você é renitente, você fala: não quero ser mais assim. Mas a gente fala isso hoje, amanhã você dá aquela escorregada. Mas o negócio é esse, é a gente não desistir. Não desistir, a ajuda espiritual vem sim, à medida que a gente também faz a nossa parte. Né? E ele coloca ali, em relação a essas adversidades, dar é ter. Reter é a emissão magnética de atração dos reflexos, do medo, da insegurança e da cobiça. Né? A pessoa que é muito medo, que guarda tudo, lembrando aí daquela parábola dos talentos, né? Daquele trabalhador que, quando o seu chefe lá foi viajar, deixou uma moedinha, ele foi esconder embaixo da terra, porque com medo, insegurança, né? Tudo. Então, ao passo que os outros não, foram mais atirados e conseguiram multiplicar as coisas. Né? Então, a questão de dar e reter, né? O que nós devemos analisar isso. E, enfim, gente, em relação às pessoas gratas, está, né, lá nos laços de afeto da Irmã do Fogo, para a gente trabalhar, que seja a nossa palavra de ordem de início do ano, esperanças, né? Não desistir nunca, recomeçar tantas vezes quanto se fizer necessário. Se eu errei, se eu ainda olhar para as minhas sombras, com respeito, com carinho, não é passar a mão na cabeça, que bonitinho, eu estou errado, eu sou assim, nasci assim, não. Mas, olha, eu sou ainda assim, mas se você tem respeito, tem amor por você mesmo, você se ajuda, mas eu posso melhorar. Né? Então, nós precisamos, então, assim, recomeçar tantas vezes quanto for preciso, né? E porque as pessoas gratas têm essas características, atraem bênçãos, vibram saúde, são dotadas de otimismo, entendem a dor e o próximo, alimentam-se de altruísmo, são fortes ante as lutas. Adoram gente. Engraçado, me chama a atenção isso, que a minha vida inteira, desde que eu adolescente, eu sempre falei assim, eu gosto muito de gente. Sempre gostei. Tem gente que gosta de cachorrinho, de gatinho, até gosto. Mas assim, mas gente, eu sempre gostei. Não faço assim discriminação se é pobre, rico, preto, branco, homem, mulher, criança. Eu gosto de lidar com gente. Né? Então, e ela coloca aí, ó, pessoas gratas, né? Sente-se bem ao lado de pessoas. Adoram gente, sente-se bem. Os gratos doam-se sem se consumirem, né? Em ansiedades e aflições, sem cobranças, e sobre como vão lucrar vantagens. Tem pessoa que só faz alguma coisa se for lucrar. Né? Não. Então, e corações agradecidos sentem-se gratificados. Os gratos sabem perdoar com mais facilidade, desculpar instantaneamente e prosseguir sem fixações em fatos desagradáveis. Então, é uma característica que nós devemos procurar trabalhar isso dentro de nós, porque vai nos ajudar a isso, a perdoar com mais facilidade. Alguém te magoou, fez algo com você, você devia ficar remoendo, ficar com aquele ressentimento, que a Joana de Ângeles fala que ressentimento é um grande inimigo. O ressentimento forma mofo, como se formasse mofo na nossa alma, acaba abalando as nossas estruturas. Né? Então, quando a gente perdoa com mais facilidade, a gente leva a vida mais leve. Né? Então, e as pessoas que têm gratidão à vida, gratidão por todos, isso que falamos anteriormente, ó, perdoa com facilidade, desculpa instantaneamente e prossegue sem fixações em fatos desagradáveis. Né? O amor é a mais profunda e gratificante experiência na jornada evolutiva de um espírito.
E, gente, para nós que estamos nesse processo de regeneração planetária, com essa literatura de estudando para estarmos aqui hoje, nesse momento, iniciando esse curso, uma palavra que calou muito forte dentro de mim, eu tenho falado muito com Ruela, é isso, ainda dá tempo. Comentei lá com o Ednilson também, ali no nosso grupo, isso, quando eu lendo o livro de Maria de Nazaré e lendo a trilogia aí para esse curso da regeneração planetária, e aí essa palavra está dentro de mim. Todas as vezes que eu penso em dar uma balanceada, eu falo, ainda dá tempo. Dá tempo de quê? De amanhã. Não é depois, não, amanhã hoje ainda, a gente ser melhor, a gente merecer estar num planeta melhor, a gente merecer se olhar e olhar para a gente e falar, que bom, eu estou conseguindo, eu tenho esse auto-amor, e quando a gente tem esse auto-amor, a gente expande isso a todos que se aproximam de nós. Que todos nós possamos, é meu voto daqui, o meu desejo, que todos nós possamos, nesse início agora desse curso, que a gente possa refletir bastante, né? E que a gente lembre sempre que ainda é tempo para começar de novo, tempo para perdoar, tempo para auto-perdoar-se, tempo para buscar ajuda, tempo para ajudar, tempo para transformação, tempo para aprender a amar e tempo para ficar num planeta de regeneração. Então, que a gente faça essa análise breve, todas aquelas coisas que estão pendentes, aquelas mágoas, ressentimentos, que a gente tire isso de dentro da gente, que a gente reconcilie e que a gente comece com o pé direito mesmo, né, como se diz, nesse processo de regeneração. Vamos ter muita coisa interessante aí pela frente, que vai ser estimulante, instigante, para a gente ir em busca dessa nossa melhora. Então, bom curso a todos nós e que nós possamos realmente estar firmes juntos nesse período, que nós possamos, ao final do curso, termos nos sustentado uns nos outros, estarmos mais capacitados para ficar aqui na Terra, né? E quando a gente estiver na planeta de regeneração, a gente vai lembra daquele curso lá que nós fizemos, né? Nós vamos lembrar disso, né? É claro que a gente não vai lembrar assim, mas brincando, né? A gente vai estar, nós vamos estar num planeta de regeneração muito feliz de termos ido em busca para merecer isso. Bom curso para todos nós, gente. É isso aí, isso é importante, ainda dá tempo, né? A gente tem ainda aqui uns 20 minutinhos, eu vou passar rápido aqui algumas dúvidas, e eu vou mandar ou quinta, amanhã eu não consigo que eu vou viajar, mas ou quinta ou sexta eu vou mandar esse material, e aí eu vou pedir para o Maurício que passe, se não conseguir passar tudo para todo mundo, por e-mail, o que for, passe essas principais dúvidas. Por quê? Essas principais dúvidas são dúvidas em geral, mas eu queria ouvir das pessoas se elas têm dúvida também para me acrescentar aqui, tá? Então esse é o último assunto de hoje para a gente fechar, e as perguntas, as dúvidas, nós vamos criar o grupo ainda essa semana, Maurício, tá? E aí você vai me mandando os nomes para mim colocando lá dentro, para a gente começar a fazer esses contatos. As pessoas que estão aqui no palco, né, que a gente chama de palco, podem falar, abrir o microfone e perguntar, não tem problema. Pode perguntar pelo WhatsApp. Quem não está no palco pode mandar depois pelo WhatsApp aí para o Maurício. A gente pode adotar algum esquema da gente, quando tiver o grupo formado essa semana, a pessoa tem uma dúvida, ela manda no grupo, a gente vai ter aqui eu e a Grace, tem o Maurício, a gente lê, fala, tem uma dúvida fulano, já viu que negócio? Fulano tem uma dúvida, vamos falar aqui? Vamos. É como se estivesse fazendo a pergunta aqui no palco. É uma maneira de fazer também, tá? Então vamos lá, principais dúvidas sobre a transição e o planeta de regeneração. E você, qual a sua dúvida? É isso que eu quero saber de vocês, tá? Por exemplo,
Perguntas normais sobre essa questão, perguntas que se fazem em geral. O que é a transição? O que é? Só ocorre na Terra? Já tivemos alguma transição anteriormente? Já teve uma transição na Terra? Essa não é a última, já teve, terão outras. No processo de transição para a regeneração, quem vai e quem fica na Terra? Como é que é esse critério? Tem critério? Como é que é isso? Né? As pessoas dizem assim, os bons vão ficar, os maus vão embora, mas não existe isso. Esse é o ponto. Não existe os bons e os maus. Já viram aquela história de uma pessoa de bem? Não existe pessoa de bem. Todas as pessoas estão dentro dela com coisas que são boas e coisas que não são. É em geral. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos nós somos espíritos da terceira ordem. Nunca vamos esquecer isso. E nós vamos falar disso depois. Quais são os critérios, então, para a seleção? Que critérios são esses? Quem definiu? E Jesus falou alguma coisa sobre isso? Se ele falou, quando e o que ele falou? Todas essas perguntas nós estamos respondendo, mas eu vou querer saber depois as perguntas de vocês. Tem mais? Tem mais. Sugestões de perguntas. Como será o planeta de regeneração? E os seres biologicamente serão iguais ou diferentes da situação atual? Por que nas leis divinas existe o processo de transição? A gente tem que entender. Porque nas leis divinas, para nós espíritos, a gente não entende a ação e reação, a lei de karma, a gente não entende. A gente entende. E a transição? Por que tem isso? Quem é que está cuidando disso? Que é complexo. Então, a gente está esperando que vocês aproveitem aí essa semana, que a gente vai se encontrar na próxima terça, que pensem se tem alguma dúvida, alguma pergunta, e vai mandando para a gente, porque a gente vai responder essas perguntas e mais algumas outras que estão no nosso material de introdução. Olha, tudo está na introdução ainda. Mas se vocês tiverem dúvidas, perguntas, gente, aproveitem, tá? Façam-na. Manda para o Maurício, manda para nós vamos criar o grupo, avisa todo mundo está no grupo já, então o Maurício precisa me passar os contatos, vai me adicionando, Maurício. Eu vou criar o grupo, então eu vou fazer assim, eu vou criar o grupo, ou se você quiser criar o grupo aí, adicionar e depois me colocar, como você achar, acho até melhor você fazer. Você cria o grupo, coloca você como administrador e coloca todo mundo que você tem. E aí eu falo para você, vamos acrescentar mais esses aqui. Acho que assim vai ser melhor. Se puder fazer essa semana, a gente já vai, né? Já tem um grupo criado do curso anterior, Educação e Desenvolvimento Mediúnico. Eu vou só trocar o nome do grupo para Transição Planetária. Vou colocar você também como administrador. Pode, eu e a Grace pode colocar, não precisa nem como administrador, mas coloca a gente, que aí você pode me colocar como administrador, que eu vou acrescentar algumas pessoas daqui. Para você. Tem algumas pessoas ali que já saíram, que eu vou retirar, mas eu vou fazer uma adequação, incluo você como administrador, para você poder inserir os convidados daí. E na hora que você for salvar, nós temos o nosso endereço no YouTube lá, que é Caminho de Luz, Centro de Estudos Caminho de Luz Itapoá. Então, se você faz assim, eu vou salvar, ele está salvando aqui, ele está salvando no meu YouTube, mas eu vou salvar em dois, vou salvar no meu e no seu. Então eu vou salvar aqui, aí você me manda escrito direitinho, eu vou entrar no site, vou entender como que é e onde que eu vou colocar. Então eu vou salvar nos dois, tá? Beleza? Gente, a gente não vai entrar aqui, porque deixa eu ver o que aconteceria aqui, deixa eu ver. Não. Tá, isso aqui eu posso passar rápido para vocês. É a tabela de vídeos. É a tabela de vídeo para tarefas e reflexões, para acompanhar os assuntos tratados nas aulas. Isso vai do slide 24 a 33. Então, aqui essa tabela vai mostrando para a gente a relação daquela tabela. Então, por exemplo, aqui está a tabela. Então, vocês vão encontrar os números, e aqui você encontra os vídeos, uma explicação, aqui uma breve explicação dos vídeos que está nesse canal, e fala vídeo por vídeo. O primeiro projeto que significa, aí tem o vídeo 1. Então, aqui na tabela, você vai vendo vídeo 1. Então, esse assunto que é prefácio e outras mensagens, vídeo 1, tá? Para entender o que é um sobrevivente. Vídeo 2 explica um pouquinho o que é, o link. Então, se você vir aqui, você vai, no seu material, você vai conseguir linkar tudo, tá? Então, tá tudo aqui esse material, tá? Vai falar, aí se quiser já ir começar navegando aqui, mas depois a gente vai mostrando que nesse material você veja esse vídeo aqui de educação, nesse aqui você vê sobre o ser humano,
Tá? Então, aqui vai passando, deixa eu ver onde já chega. Aqui. Aqui a gente não vai entrar oficialmente, aqui é a próxima aula, está na introdução, é um pequeno passeio nos livros. Então, nós vamos pegar os livros e começar a ler algumas mensagens, algumas coisas que tem nos 3 livros e as explicações dos Espíritos. Então, essa é a nossa mensagem. Dê uma olhada nessa tabela, se vocês quiserem, tá? E a gente vai pegar e vai criar esse grupo, Maurício. Você manda, a gente já põe isso para funcionar. Esse final. Claro. Tudo bem? Deixa eu só sair daqui. Deixa eu tirar. Gente, alguém gostaria de fazer a prece para a gente terminar? Agora é a hora do silêncio, né? Né, Vera? As crianças ficam todo mundo quietinho, né? Baixa a cabeça. Quando a gente pede para alguém fazer a prece, todo mundo baixa a cabeça. Tá, hoje a Grace fez a inicial, não falou isso. Semana que vem eu faço inicial, então, pronto. Maravilha. Isso, beleza. Querido e amado Pai, estamos aqui hoje para agradecer pelo esse presente, pelo conhecimento, pelos ensinamentos desse pessoal maravilhoso de Taubaté que nos trouxe mais esclarecimentos. Com isso, poderemos também estar levando a outros irmãos. Peço a Deus que esse treinamento ocorra sempre dentro da conformidade, trazendo muita coisa a agregar na nossa vida, que sejamos sempre um instrumento do Senhor, cada dia melhor, cada dia mais consciente, que nossa reforma íntima consiga chegar e que tenhamos a esperança de ser e estar nesse mundo regenerado. Muito obrigado, meu Pai, pela presença de todos esses amigos, que tenho certeza que os desencarnados também estão nos acompanhando e que isso vai trazer benefícios a todos. Muito obrigado, que assim seja. Gente, boa noite a boa todos. Noite a todos. Então, Deus até abençoe. Semana que vem. Fiquem com Deus. Um beijo. Isso. Fiquem com Deus, gente. Até semana Fiquem que com vem. Deus. Fica Tchau. com Deus. Estou terminando aqui a transmissão. Vamos aí. Até mais.